16 de setembro de 2021, certo? Vamos dar continuidade ao que nós estávamos vendo nas aulas passadas. Mas antes disso, eu quero agradecer a presença do Álvaro, do Guilherme e do Cris. Muito obrigado por vocês estarem presentes. E vamos lá, certo? Vamos diminuir aqui. Então a gente tinha parado nessas duas. Nós vamos fazer essa parte do segmento, né? Que eu vi muita gente errando. E também nós vamos fazer essa que eu deixei essa semana. Beleza? Espero que dê tempo de fazer tudo. Tá? Muito bem. Então, a gente tinha parado aqui. Vamos aprender sobre medida de um segmento. Então, gente, é o seguinte, ó, reforçando sobre o que nós já estávamos aprendendo anteriormente. Primeiramente, nós aprendemos o que é reta, certo? Ela é como se fosse a linha do seu caderno, mas infinita para um lado e para o outro, né? Então, e reta, por exemplo, se eu tenho aqui a reta, aqui eu não vou conseguir desenhar em linha reta, né? Mas se eu quero falar o nome da reta, eu posso dar o nome de uma letra minúscula, por exemplo, reta S, reta R, ou também eu posso indicar pelos pontos. Por exemplo, tem aqui, imagine que seja reta, tá bom, gente? Aqui, para um lado e para o outro, aqui eu tenho ponto A e ponto B. E é o seguinte, eu vou indicar essa reta aí, que eu também posso dar o nome de reta S, né? Por A, B, e não pode esquecer, gente, se não colocar isso aqui, não está certo, beleza? Por quê? Porque o nome dela tem que ser com esse símbolo. Porque se não tiver esse símbolo, não é ela, certo? É outra coisa, certo? Nós vimos aqui também a semi-reta, certo? E aí a semi-reta, ela vai ter uma origem e é infinito para o outro lado. Ela pode ser, por exemplo, vamos fazer inclinado assim, para vocês não ficarem viciados que a semi-reta sempre é na horizontal, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o ponto C e o ponto D, certo? Eu vou dar o nome dessa semi-reta de semi-reta CD, assim, beleza? E se eu trocar de lugar, professor? Não é a reta, não é essa semi-reta. E se eu não colocar a flechinha? Tá errado, porque aí eu não vou saber se é reta, se é semi-reta ou se é segmento, beleza? Tem que ter a nomenclatura correta, certo? E também a gente viu lá segmento, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, o segmento PQ, esse daqui, certo? Esse segmento, como é que a gente escreve? PQ, com um traço em cima, né? Ou, aqui a ordem não vai importar, certo? Ou segmento QP, certo? Aqui na reta E, na reta AB, também se eu escrever BA, também não está errado não, certo? Mas a semi-reta, a ordem importa bastante, certo? Muito. Então aí sim, a origem sempre tem que ficar aqui e fazer o símbolo em cima. Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida? Só pôr o chat pra cá. Só pra... Se precisar escrever alguma coisa, eu tô olhando aqui do outro lado. Beleza? Muito bem. Então se você entendeu isso, agora, que é a diferença dessas três, a gente vai aqui determinar agora a medida. A gente vai começar a falar de medida. Ok? Então, para determinar a medida de um segmento de reta, a gente vai fazer comparações, tá bom? Do seu comprimento com outros segmentos que a gente dá o nome de unidade de medida, ou padrão, certo? Geralmente os padrões a gente faz em centímetros, em metro, certo? Então, por exemplo, eu quero analisar o tamanho do segmento XY e o tamanho do segmento CD. Para fazer essa comparação, eu tenho que ter um parâmetro. E esse parâmetro vai ser quem? O segmento PQ, que a gente vai dar o nome de segmento com unidades de medida, certo? Por isso que esse unidade vem do U aqui, esse U vem de unidade, certo? Então assim, professor, mas quanto que vale?
Aí pode ser a unidade, pode ser qualquer, é genérico, por isso que usa essa letra aí. Mas pode ser 1 centímetro, 1 metro, entendeu? Pode ser quilômetro, depende. Depende da escala que você está querendo usar. Se for um mapa do Brasil, por exemplo, cada centímetro vai valer 1 quilômetro. E aí você tem para se basear as distâncias, né? Aí a gente fica fazendo essas comparações. Isso é uma noção para você ver o que a gente usa isso daqui, tá? E é o seguinte, ó. Então, tomando como unidade de medida o comprimento PQ, vamos determinar a medida de segmentos XY e CD. Então vamos usar, chamamos de U a unidade de medida utilizada, certo? Então aqui ele comparou, né, quantas vezes o segmento PQ cabe dentro desse segmento XY, certo? E aí, fazendo com a régua, você vai perceber que cabe 1, 2, 3, 4, 5 vezes o segmento PQ. Logo, a gente fala que o segmento PQ cabe 5 vezes dentro do segmento XY, então a medida de XY na unidade U é 5 ou ela vale 5U. E aí a gente indica assim, ó. Esse M é de medida. Indicamos como medida do segmento XY com um tracinho assim, igual a 5U, certo? Ou simplesmente XY é igual a 5U, beleza? Basicamente é isso. Aí agora fazendo a mesma coisa com o segmento CD, a gente percebe que cabe 3 vezes. 1, 2, 3 vezes o segmento PQ. Logo, então o segmento CD tem uma medida de 3U, certo? Cabe 3 vezes o segmento PQ dentro desse CD, certo? Agora, os segmentos AB, CD e EF, certo? E aí a gente vai comparar, né, AB, CD em comparação ao EF, certo? E a gente vai reparar o seguinte, que os dois segmentos, tanto o AB quanto o CD, ele cabe aqui dentro 2 vezes a unidade. Logo, se cabe a mesma coisa, né? Aqui cabe 1 vez, 2 vezes, aqui a mesma coisa, quer dizer que o segmento AB e o segmento CD, eles têm a mesma medida. Eles têm medidas iguais, eles não são segmentos iguais, hein? Cuidado. Eles têm a medida igual. Quando os dois segmentos têm a medida igual, nós dizemos que eles são segmentos congruentes, certo? Então, dois segmentos são congruentes quando eles têm as medidas iguais, segundo uma mesma unidade padronizada de medida que a gente está usando, tá? Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então, beleza. Então, vá. Então, vamos fazer os exercícios. Aqui. Na verdade, tinham outros exercícios, mas como esses outros exercícios que eu tirei, gente, pode ver que tem algumas partes em branco. É realmente para não ficar sobrecarregado para ninguém, né? Mas são exercícios que aí precisaria ser presencial, porque eu teria que ver você usando a régua, certo? E aí, aí não fazia sentido eu mandar esses exercícios para vocês. Esse daqui é o que realmente dá para fazer online, certo? Mas enfim, aqui ó, esse exercício aqui. Tomando como unidade o segmento U e depois o segmento V, determine a medida dos segmentos abaixo. Então, gente, é o seguinte: a gente olha aqui o padrãozinho que ele deixou escrito e fala, ó, ou você escreve assim, ou você escreve assim. Eu vou escrever dessa segunda forma, certo? Então aqui, ó, AB vai ser igual a 3U. Aqui o PQ, 1, 2, 3, 4, 5. Então PQ é igual a 5U, né? E tomando como base agora a segunda forma, vamos fazer a segunda forma. Medida de x, y
Percebe que agora mudou um pouquinho a escrita, né? Aqui não tem traço, aqui tem traço. 1, 2, 3, 3, V. Beleza? Aqui, gente, também, esse para saber mais é interessante, mas é interessante para você ver ao vivo, né? Talvez aqui na internet não seja muito viável. Mas veja que existe um negócio chamado ilusão de óptica. Observe aqui esse segmento AB e CD. Se você parar para pensar, parece que o CD é maior, né? Mas se você pegar a régua e medir a distância de AB e depois medir a distância de CD, dos pontos CD, né? Você vai verificar que os dois têm o mesmo. é, Eles têm a mesma medida, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. O segmento AB e CD. Parece que o segmento CD é levemente maior, né? Mas não é. Se você pegar, imprimir esse material aqui e tentar medir isso na régua, né? Você vai perceber que não tem diferença de tamanho. Aqui, o mapa do Brasil acontece isso, quer ver? Vamos pegar aqui, ó. O mapa do Brasil. Ops. Mapa do Brasil, né? Se você vai para pensar, né? Vamos pegar isso aqui. Olha bem, se você fizer uma reta do Amapá, né, da ponta do Amapá até o Rio Grande do Sul, até a pontinha aqui embaixo, e depois você traçar uma reta da pontinha aqui do Acre até aqui, ó, o mais leste possível, você pode ter a tendência de achar que o norte e sul é maior do que o leste e oeste, né? Mas não é, certo? Se você tiver um atlas em casa, se tiver um mapa do Brasil aí, faz essa medida aí, da ponta do Amapá até a ponta do Rio Grande do Sul e da ponta do Acre até aqui eu acho que é Pernambuco, o mais leste aqui, certo? Você vai perceber que o sentido leste-oeste ele é levemente maior, certo? Essa ilusão acontece também, né? Que é nesse sentido aqui. Mas aqui nesse caso os dois são iguais, viu? Só para você saber. E aqui o AM em relação a MB, né? Parece que esse MB é um pouquinho maior, né? Mas não é, certo? É uma, é, vamos dizer assim, eu deixei mais para curiosidade, né? Eu achei bem interessante, né? Bem, agora que nós já terminamos de falar, eu espero que você tenha entendido direitinho o que é reta, o que é semi-reta, o que é segmento de reta e as medidas. A gente vai começar a ver um outro objeto matemático chamado ângulos, certo? Então, para falar de ângulos, gente, geralmente a gente usa bastante relógio de ponteiro para poder identificar as aberturas, né? Então vamos observar aqui esses relógios analógicos de ponteiro, né? Ao meio-dia, os ponteiros dos minutos e das horas estão sobrepostos, um está em cima do outro, certo? E aí o tempo vai passando e esses ponteiros se movimentam, formando certa abertura entre eles. Por exemplo, aqui, ó, quando é 1 hora da tarde, né? Olha essa abertura aqui, né? Vamos pegar um outro por aqui, né? Aqui, ó, outra medida, uma abertura maior, ó, 4 horas da tarde. Olha só, aqui não tem abertura, professor. Tem, aqui, ó. Isso tudo é abertura, né? Tá certo que esse relógio tá meio esquisito, né? Porque os ponteiros estão quase igual, né? Realmente o das horas é um pouquinho menor, né? Mas, enfim. Aqui também, né? Olha só essa abertura, certo? Então a figura formada dos ponteiros do relógio sugere a ideia de ângulo, certo? Mas o que vem a ser ângulo? A gente teve a ideia de que é ângulo. Mas o ângulo, gente, na verdade, ele é a figura geométrica formada por duas semi-retas. Isso vocês se confundiram bastante. E tem que tomar cuidado, gente. É o seguinte, ó.
Quando eu mando material para vocês, isso já era para ter falado antes, falado várias vezes antes, né? Mas parece que muitas das pessoas que entregam, né? As que não entregam eu sei que nem lê. Mas muitos dos que entregam, é, muitas vezes não lê o texto antes, vai direto para os exercícios. Não é pra fazer isso, certo? A ideia quando eu mando esses materiais, gente, é para vocês tentarem ler e entender por conta própria no primeiro momento. E aí eu faço essa videoaula para você, para explicar, certo? Realmente, que esse é o meu trabalho, né? Mas e aí o que acontece? Se você tentar ler e entender antes, você pode ter um conhecimento mais desenvolvido, porque você teve a iniciativa de tentar incorporar isso antes. Melhora bastante o conhecimento. Se você não faz isso, tenta fazer isso a partir de hoje, certo? Quando eu mandar uma atividade, tente ver, leia com calma, sem pressa, certo? E veja se você entende, aí você se baseia para fazer os exercícios, entendeu? Então, o ângulo, gente, ele é formado por duas semirretas, certo? De mesma origem. Mas, professor, não pode ser formado por segmento? Até pode, mas até esse momento não vai ser assim. A gente vai ser formado por segmento quando a gente começar a ver polígonos, certo? Quando ver polígono, aí sim vai ter segmentos de reta e vai ter abertura. Mas esses polígonos, esses segmentos estarão, vamos dizer assim, baseados numa semirreta que passaria por aquele segmento, entende? Mas então, quando forma ângulo, gente, a gente tem que pensar que já tem que fazer ligação com semirreta, beleza? Ah, mas é o ponteiro do relógio não é semirreta, é segmento, concordo. Só que ele está, esse ponteiro é um segmento de reta que está baseado numa semirreta que passa por aqui. E essa semirreta tem origem aqui, ó, no meio do relógio, né? Então, veja, ó, os ângulos a seguir são representações de alguns ângulos formados pelos ponteiros do relógio vistos nas fotos anteriores que eu falei, né? Agora ele vai pegar segmentos de semi-retas baseado no quê? Nos ângulos que a gente viu agora há pouco, né? Cada ponteiro foi associado a uma semi-reta, que eu falei, né? Então aquele ponteiro que é um segmento, ele está suportado, né? Ele está sobreposto a uma semi-reta passaria por ali, certo? Só que essa semi-reta muitas vezes não precisa escrever. Mas nesse primeiro momento eu preciso que você entenda que é por causa disso que os ângulos são formados, por semi-retas, certo? Então aqui é do primeiro relógio, aí tem essa abertura aqui, ó. Aí aqui é 1 da tarde, né? Aqui é das 4, lembra? Aqui é a das 6 horas, aqui é a das 9 horas, certo? Aqui os ângulos também podem ser lembrados por é, observação da natureza. Então aqui olha só o voo dos pássaros, né? Eles voam assim, gente, muitas vezes. Isso aí o professor de ciência pode explicar melhor. Mas para diminuir a resistência do ar para o bando todo, certo? Eles perceberam que se você voar nesse formato, então a resistência do ar vai ser menor e vai voar mais fácil. Tá? Aqui a gangorra também, ó. Então tem uma semi-reta aqui, uma semi-reta ali. Aí aqui tem uma abertura do girassol na escada, né? Por mais que aqui não sejam semi-retas de verdade, mas aqui tá vendo que esse segmento de reta que faz parte do braço da escada aqui, ele está, vamos dizer assim, formado, ele está sobreposto à semi-reta que está passando ali, é nesse sentido. Então, e aí é o seguinte, ó, para a gente poder nomear o ângulo, certo? A gente poder organizar como é que a gente vai falar esse ângulo, é o seguinte, ó. Temos aqui um ângulo qualquer. Ó, nós temos aqui duas semirretas. A semirreta OA, né? Nós temos a semirreta OB e elas têm a mesma origem, certo? E aí, entre elas, nós temos uma abertura, né? O ponto O, para o ângulo, nós vamos dar o nome de vértice, beleza? Então, a quina do ângulo tem o nome de vértice. As semirretas OA e o OB, elas são chamadas de lados do ângulo, certo? E indicamos como o ângulo AOB ou o contrário também, BOA, boa, certo? Só que é o seguinte, né? Onde é o vértice aqui,
a gente tem que colocar o chapéuzinho. Se não pôr o chapéuzinho, não dá para saber se é ângulo, certo? Então, o ângulo AOB, lemos o ângulo do jeito que eu estou lendo, né? Ângulo AOB. Ou você também pode trocar de lugar. BOA, né? E o arco que liga os dois lados, né? Esse arco aqui, ó, indica a abertura do ângulo que estamos considerando. Mas, professor, eu posso considerar esse de fora? É que geralmente a gente considera sempre os ângulos menores de meia volta, né? Mas pode ser considerado também, se for necessário, certo? Mas geralmente a gente usa ou esse ângulo aqui, ou até mesmo, né? Eu já estou extrapolando, mas vocês vão entender melhor no futuro. Esse ângulo aqui também, a gente pode tentar dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui, certo? Mas no momento, eu quero que vocês prestem atenção nesse ângulo aqui, certo? Até aqui, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Vamos fazer os exercícios aqui, ó. Observe o ângulo e responda as questões. É... Qual é o vértice desse ângulo? Bem, gente, o vértice é aqui, né? Então a letra M. Quais são os seus lados? Aí isso muita gente. Cara, tem que dar. Não adianta, não posso dar meio certo. Porque nesse caso, ou tá certo ou não tá. Certo? Os lados são os lados MB, semi-reta MB. Tem gente que só colocou MB, tá errado. Certo, gente? Tinha o modelo exatamente igual. Certo? Então, quando eu mando o material de novo, eu suponho que você leu o que está antes, certo? Quando eu vejo que a pessoa só colocou MB, certo? Ou só B, tem gente que só colocou B, certo? E eu consigo perceber que ela não leu o material que eu mandei. Ela só foi para os exercícios porque muitas vezes está com pressa, quer se livrar logo. Gente, não tem, quando a gente vai estudar, a gente não tem que ter pressa, a gente tem que entender, certo? Se você tiver pressa, você vai apenas fazer de qualquer jeito. Aí você não aprende direito, certo? Ou não aprende nada. Então vamos lá. E o outro, né? O outro é MC, certo? São esses dois lados aqui. Como indicamos esse ângulo? Aí você tem duas indicações, né? Ou você escreve BMC com o chapéuzinho aqui, ou CMB com o chapéuzinho aqui, certo? Tem mais outros livros que falam que só o vértice já faz o ângulo, né? Se você escrever só M, também está correto. Mas não foi o caso aqui do material que foi mandado, né? Mas se você escrevesse assim também eu daria certo, porque é um usual, certo? Bem, aí aqui é o seguinte, ó. Em, alguém quer falar alguma coisa? Não? Ô, professor, se eu não colocar o chapéuzinho, é considerado errado? É porque senão, se você não pôr o chapéuzinho, é apenas 3 pontos seguidos. No caso, eu ensinei pro Guilherme e não coloquei o chapéuzinho. Então, é porque é o seguinte, ó. Ó, indicamos, certo? O ângulo assim. Se você não pôr o chapéu, você apenas estará falando que existem 3 pontos, certo? Ponto A, O, B, mas não vai falar se é ângulo ou não é, entende? Nesse caso, é a mãe do Guilherme, né? Você pode tentar refazer e manda lá, beleza? Se você quiser mandar até essa semana, só não deixa muito pra frente, porque senão vai ficar ruim, né? Então, se você puder mandar o mais rápido possível, não tem problema, beleza? O que é importante, pelo menos, é tentar, né? Porque eu vejo, pessoal, a baixa aderência das pessoas que estão enviando, certo? Em média, das salas que aqui, das 4 salas que eu tenho, os 4 oitavos, se são 30 alunos, são 3 que mandam, 4, certo? Só o oitavo D, que eu acho que são só 7 pessoas que sempre mandam, certo? Mas os outros não estão nem aí. Mas enfim, vamos lá. Em cada figura a seguir, imagine dois ângulos e os pares de semi-retas correspondentes a eles, certo? Então é o seguinte, ó. Dê a indicação desses ângulos. Aí você tem que escolher, né? Aqui você escolhe, tá? Imagine dois ângulos
e os pares de semi-retas correspondentes a eles. Então, eu vou escolher aqui, eu vou trocar de cor para ficar mais fácil. Deixa eu ver ali, para ficar mais, fazer um bom contraste, acho que o verde fica bom. Aí é o seguinte, vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Porque eu escolhi, podia ser outro, tá bom? Então aqui, ó, quem é o vértice, né? Esse ângulo aí, dê a indicação desses ângulos. O vértice é o C. Então a indicação que eu posso fazer aqui é B, C, A, chapéuzinho. Ou eu posso escrever esse mesmo ângulo como A, C, B. Com o chapéuzinho aqui. Certo? Esse é o ângulo de verde aí. Certo? Vamos escolher outro. Sei lá, pegar esse azul aqui, esse marrom aqui. Vamos ver se o marrom fica bom. Não, não ficou bom não. Amarelo. Amarelo acho que fica bom. Eu acho que. Vai, né? Certo? Aí esse ângulo aí vai ser o ângulo é, B, E, D ou D, E, B. Beleza? É a mesma coisa você escolhe aqui. Certo? Vou pegar aqui o ângulo verde. De novo, o verde ficou melhor. Eu posso pegar qualquer um. Vou pegar esse do meio aqui, ó. H, I e J. Certo? Então, H, I. Certo? Pode pôr só assim, sem um pontinho mesmo. E J. Ou J, I, H. Posso pegar esse ângulo aqui, ó. F, G, H. Ou H, G, F. Certo? Você pode escolher dois e fazer desse mesmo jeito. Aqui, ó. Dê a indicação de cada ângulo dos seus lados que formam. Então aqui a letra A. Vou fazer de vermelho porque é mais um contraste, né? Então, na letra A, vai ficar como? O, vai ter o ângulo COD. Certo? A Isabela chegou agora. COD. Certo? E aqui, tem que buscar esse papel. E aí os lados, né? Os lados dele é OC e OD. Beleza? Tá bem. Aqui é o ângulo MNP. É lógico que se você escrever ao contrário também tá certo, certo? Lados. Aí os lados são esses. MN. E os lados. E o lado MNP. E não esquece da flecha, porque é a semi-reta que forma aquele lado, certo? Letra D, C, perdão. Aí tem o ângulo EVF, certo? E os lados VF e EV. Não, VE. VE. Por que, que o V? Porque o V é a origem, certo? Então vai ter que ser naquele lugar mesmo, tá? E aí, por fim, o ângulo PQR. Opa, é chapéuzinho, meu filho. Já não é flecha. E os lados QR e QP. Desses exercícios, gente, alguém ficou com alguma dúvida? Ficou claro? Certinho? Então, é desse jeito aí que vai funcionar.
né? Então eu vou pausar aqui a gravação e vamos fazer a próxima já. Para fazer 2 vídeos.